Agora esta chamada está sendo gravada. Muito bem, foi difícil conseguir voltar aqui à gravação, mas vamos iniciar de onde parou, prestando bastante atenção agora, para que a gente não perca a gravação, porque eu gravei tudo e aí que eu fui ver que paramos na ficha 5. Mas está tudo bem. Vamos lá começar para que não aconteça de novo. Eu parei aqui, né? No caso, paredamento da infância mais antirracismo. Então, tem aqui a compensação das desigualdades, né? Compense desigualdades. Abrir o território, ampliar repertórios, valorizar a cultura local, isso é muito importante, e permitir experiências corporais, sensoriais e criativas. Muito bem. A fusão, nessa ficha aqui, uma escola que desempareda é uma escola que humaniza. E humanizar é combater desigualdades raciais. Vamos lá. Muito boa. A ficha 6, o FOC, né, o Paulo FOC, e o bebê competente, mas a perspectiva histórico-cultural. Muito bem. O que o FOC afirma, né? Que o bebê age sobre o mundo, a coisa mais fofa do mundo. Ele ficou numa creche 1 ano e meio, pegou as crianças pequenas e durante 1 ano e meio ele ficou fazendo experiências com os bebês. E aí ele escreveu um livro, né? O que os bebês fazem no berçário, é muito bacana. Ele se comunica, ele participa da vida coletiva, o bebê tem intencionalidade e ele aprende por relações significativas. Muito bem. Uma conexão agora da Emília Ferreira e do Paulo Freire e da educação integral. A criança pequena constrói conhecimento em interação. Ela não é vazia e muito menos passiva. E o professor, ele não ensina para preencher, né? Ele organiza contextos ricos. Essa é a ideia, né? Começar a trabalhar na tenra idade da raiz. E o que normalmente cai nos concursos, né? O bebê não é um vir a ser, ele é o sujeito hoje. E a educação integral começa de pequenininho, desde o berçário. Na ficha 7, a Ferreiro como a alfabetização como construção, ela rompe com o modelo de repetição e cópia. Viu essas palavras aqui, ó, repetição e cópia? A questão está errada, porque isso não é legal. Isso não é agregador, não é uma educação feliz nem bonita. Ela ensina o que, Emília Ferreira? Olha só aqui. A criança formula hipóteses sobre a escrita, passa por níveis pré-silábico, silábico, aprende a partir das interações reais, o nome próprio é ferramenta central, e a alfabetização não é prontidão, é investigação ativa. Muito bem. Aqui, a conexão com o restante da fusão, antirracismo, textos culturalmente relevantes. O Paulo Freire ele diz que a leitura do mundo ela vem antes da leitura da palavra. Primeiro a criança lê o mundo, desemparedamento, são múltiplas experiências significativas, e o foco ele fala, né, que é um sujeito ativo desde cedo. Ficha 8, Carvalho e Baruch, são duas autoras, mitos sobre a leitura literária. Não teria melhores autores para se escolher para falar sobre esse assunto. Mitos cobrados, né? Olha só. A criança só pode ler depois de alfabetizada. Ela lê o mundo, como diz o Paulo Freire, né? Uma criança pequenininha de 1 ano e meio, 2 anos, ela simplesmente lê o M do McDonald's. Ela lê, ela nem sabe falar direito, mas ela fala lá McDonald's, de alguma forma. A mesma coisa um símbolo de Coca-Cola, tudo veneno, né? Mas a aula não é de saúde. Aí ela vê o símbolo da Coca-Cola e simplesmente lê o mundo. A literatura infantil é só para entretenimento, outra coisa falsa. Leitura literária deve ser usada para ensinar valores morais. Não, de jeito nenhum. Nada a ver, né? Interpretar é repetir o que o professor quer ouvir, de jeito nenhum, né? Tudo isso falso. Cuidado,
boa lida aqui para poder fixar bem, assim, essa ideia dessas coisas falsas, tá? Isso cai bastante. O que as autoras defendem? Que as crianças leem pela escuta e pela experiência estética, mesmo antes do domínio técnico, né? Então ela escuta, ela vê pela estética, né? O M de McDonald's, a Coca-Cola, símbolos assim, né? Que ela não consegue ler a palavra, mas ela lê o mundo. Ler literatura é direito cultural. O professor deve promover encontros e não provar a compreensão, né? Ele deve sempre criar, ter criatividade para promover encontros. E a fusão aqui, né, das autoras com a Ferreiro. Literatura antes da alfabetização fortalece identidade leitora e hipóteses sobre a escrita. Uma grande contribuição da nossa querida Emília Ferreira. Aí a ficha 9, o Paulo Freire mais educação integral, né? 2 pontos, saberes necessários. Só o Paulo Freire, isso é uma coisa que tem que prestar muito atenção. Só o Paulo Freire, só para ele, né? Essa palavrinha exige é positiva, tá? Só para o Paulo Freire. Essa palavrinha rigor é só para Paulo Freire que é positivo, tá? Ele é o único autor que realmente diferencia dos outros, nesse sentido. Aí vem pesquisa, curiosidade, alegria, tudo lindo, né? Autonomia, respeito ao estudante, ensino como o ato político, ele sempre disse, né? Educar é um ato político e tal, muito sábio. Educação integral, ela complementa o quê? Formação humana completa, articulação com o território, cuidado, arte, esporte, cultura, currículos vivos. O que é um currículo vivo? Porque o outro era morto, de certa forma, enquanto tinha paredes, ele não era vivo, ele não trabalhava interdisciplinarmente, nem transdisciplinarmente, tinha portas, né, barreiras, muros. Quebra de paradigmas, temos aí um currículo vivo. Mensagem de impacto. Adoro colocar essas mensagens. Quem ensina com integralidade forma sujeitos, não apenas aprova conteúdos. É quase meia-noite, eu estou aqui gravando porque deu problema, né, no computador. Já era para estar na conta da minha aluna isso aqui. E olha, foi um perrengue hoje, viu? Demorei 4 dias para fazer esse material maravilhoso, que para mim está maravilhoso, e o computador me deixou na mão 3 vezes hoje. Vamos ver se eu consigo terminar, né? Quase meia-noite. Vamos lá. Small e Diniz, eu adoro essas duas. Matemática como linguagem do mundo. E o que os autores defendem, né? Resolução de problemas como eixo metodológico. Então, cai muita questão falando sobre hipóteses, sobre resolução de problemas. A aprendizagem significativa, que é aquela que você aprende na escola e que na vida, no cotidiano, você contextualiza aquilo que você aprendeu com aquilo que você já sabe, com aquilo de lá de fora. Isso se chama aprendizagem significativa. Uso de estratégias pessoais, argumentação, registro matemático, conexão com a vida real. Pontos de prova. Opa, aqui. Problemas não são exercícios, são situações desafiadoras, tá? O erro é parte da aprendizagem, né? Isso está bem batido já, é bem óbvio. O professor ele não ensina, me perdoa. Algoritmos prontos, ele constrói caminhos com o aluno. É dureza, eu não posso tomar café essa hora da noite, porque o café acaba comigo, né? Eu não durmo. Então, eu estou na água aqui morrendo de sono. Mas eu vou terminar esse trabalho em nome de Jesus. E vai gabaritar de novo. Problemateca. Olha só, saiu uma letrinha errada aqui, vou ter que arrumar. Esmola, Estocco e Diniz. A problemateca olha só, isso aqui cai e é legal. É um acervo organizado de problemas com complexidade crescente destinado ao uso contínuo, não é só em ocasiões, contínuo.
O que que ela reforça? A problemateca, prática sistemática, discussão coletiva, multiplicidade de estratégias, resolução como investigação científica. E a conexão com Paulo Freire, né, dessas autoras aqui? Problematizar é transformar o aluno em um pesquisador do mundo. Eu amei colocar isso aqui. Ficou boa essa fichinha também, né? Vamos lá. Didática crítica, Salviani, Freire e a educação integral. Uma escola democrática, o que que ela exige? Tudo de bom, né? Currículo com sentido social, práticas contextualizadas, ensino que parte da realidade do aluno, defesa do conhecimento científico e compromisso político com a superação das desigualdades. E a fusão agora? O Saviani, ele diz, ele fala sobre conhecimento sistematizado. Isso aqui é correto e positivo, viu? O Paulo Freire fala sobre diálogo e ética. A educação integral traz o quê? Múltiplas dimensões da vida. E o antirracismo, justiça social e reparação histórica. Muito bom, né? Muito bom. Ficha 13. Cultura, território e natureza. Desemparedamento mais integral. Os documentos convergem em afirmar que a escola precisa do quê? Ampliar repertórios culturais, integrar território às práticas pedagógicas, valorizar experiências ao ar livre, trabalhar com natureza, com espaço e aprendizagem e fortalecer vínculos comunitários. O ponto central: educação não cabe entre quatro paredes, né? Não cabe, claro que não. A criança aprende com o corpo inteiro, sentidos inteiros e cultura inteira. Não dá para ficar só dentro da sala. Tem que sair, expandir, abrir a mente desses alunos. Vamos lá. Ficha 14. Adoro fazer isso aqui, né? Você sabe disso. Quadro de ouro. O que que a banca pode cobrar? Educação integral é diferente de turno estendido. Por favor, guarda isso na mente. Antirracismo como eixo curricular e não como projeto isolado. Isso é fácil de entender. A inclusão é igual à participação, mais aprendizagem, mais pertencimento. A alfabetização é construção. Emília Ferreiro fala isso. Literatura antes de alfabetizar. É importante. O bebê é um sujeito ativo. Foque. Problemas matemáticos como investigação. O Freire trabalha com a ética, diálogo e autonomia. O Saviani, conhecimento científico como direito. E o desemparedamento, né? Foi o momento mais legal desse trabalho todo. Natureza como currículo. Eu amei esse trabalho. Vamos lá, ficha diamante é aquela boa, aquela que eu trago toda uma fusão boa aqui. Olha só, uma escola integral, antirracista, inclusiva e crítica é aquela que reconhece cada criança como sujeito pleno, garante acesso ao conhecimento poderoso, rompe paredes físicas e simbólicas, valoriza culturas, enfrenta desigualdades e forma leitores, escritores, pensadores e cidadãos do seu tempo. Legal. Mensagem final: se a educação não for integral, ela não é antirracista, tá? Se não for antirracista, ela não é democrática. E se não for democrática, não é transformadora. Essa é uma fusão que eu coloquei aqui, ó, do Freire e do Saviani, mais integral, mais inclusão. Acho que está de bom entendimento, né? Aí eu fiz aqui um mapa mental. Ah, um pouquinho repetitivo, né? Você sabe que eu acabo repetindo, mas não vejo nada assim muito ruim. Né? Vamos falar sobre uma fusão dos 10 documentos, né, dos autores, e colocar aí, ó, o centro, a educação integral antirracista, eixo civilizatório, justiça social, reparação histórica e currículo vivo. Território e cultura, desemparedamento da infância, Instituto Alana, aprendizagem real, natureza, corpo, território,
pertencimento mais vínculos, mais experiências culturais e contradição histórica. 2 pontos: crianças negras têm menos acesso, né, e a escola vem como reparação. Sujeito ativo: bebês, crianças, jovens. O foco, ele diz que o bebê é competente, comunicativo e intencional. A criança como autora de cultura. Aprendizagem por interação e investigação. Integralidade desde o berçário, né, segundo o Paulo Fock. Esse ficou o mapa mental, final. Aí vamos lá. Alfabetização e leitura. Com a Emília Ferreira, o que que nós temos? Hipóteses, construção ativa, interações reais. Com Carvalho e Baruch, leitura literária antes de ser alfabetizado, normal, desconstrução dos mitos escolares, literatura igual a quê? Direito cultural. Conhecimento científico e função social. A gente traz quem aqui? O Saviani. Democratização do conhecimento, escola como instituição que combate desigualdade, o ensino sistematizado com intencionalidade, né? E aí vem o Freire, maravilhoso, que traz ética, diálogo, respeito aos saberes, autonomia mais denúncia mais anúncio, e leitura de mundo que precede a leitura da palavra. Caminhando, inclusão e equidade. Com a Mantua, nós temos inclusão, que é igual mudança estrutural, a participação, mais aprendizagem, mais pertencimento, romper barreiras atitudinais e curriculares, convergência, não há inclusão verdadeira sem antirracismo e não há antirracismo sem democratização do conhecimento. Eu já falei tudo isso, mas acho legal fazer esse pupurri final para fixar mais, né? Sempre eu trago uma palavrinha diferente, um entendimento diferente, mas que, na verdade, um agrega ao outro, né? E a matemática, junto com a linguagem do mundo, né? Com a Small e a Diniz. Problemas como investigação, erro como parte do processo, estratégias próprias mais argumentação. A problemateca, que é maravilhoso, né? É uma sequência planejada de desafios, é uma prática contínua e um pensamento crítico na matemática. Muito bem. Convergência final. Criança como sujeito, eu sei que repete, mas eu acho bom. Eu sempre achava que eu era muito repetitiva, né? Aí eu queria cortar, mas sempre os alunos falavam: não, professora, repete, repete que é bom. Então eu acho que é legal e eu continuo assim. Se você não gostar, aí depois você me conta. Criança como sujeito, território como currículo, conhecimento como direito, alfabetização como construção, literatura como experiência estética, inclusão como cultura. Antirracismo, olha só, isso aqui é importante, como princípio, matemática como resolução de problemas e educação integral como projeto de sociedade. Achei que ficou bom isso aqui. Muito bom, vamos lá. Aí, esse resumo que eu preciso dar uma lida, porque eu gostei muito, olha só. E nossa preparação serve, essa nossa preparação, né? Essa nossa preparação serve para qualquer concurso, com uma fusão de 10 principais documentos que falam sobre pontos importantes e que permeiam a nossa educação. Todos convergem em um ponto essencial. A escola precisa formar sujeitos completos, críticos e permanentes. A educação integral antirracista não é projeto isolado, é fundamento ético e político do trabalho docente. A infância deve ser desemparedada, reconhecendo o território, a natureza e a cultura como extensões da sala de aula. Bebês e crianças são sujeitos competentes desde cedo, aprendem nas relações e constroem hipóteses sobre a escrita, como mostra Ferreira e Fock. A leitura literária é experiência estética e não moralizante. A prática pedagógica deve ser dialógica, inclusiva e emancipadora, como ensina o Freire e a Mantuan. A matemática precisa ser trabalhada pela resolução de problemas,
com investigação e argumentação. E o Saviani nos lembra o quê? Que democratizar conhecimento é enfrentar o quê? As desigualdades. Legal, né? Se a escola não for integral, inclusiva e antirracista, ela não cumpre a sua função social. É isso que qualquer banca quer ver. E é isso que você leva para a sala de aula. Nossa, ficou meio poético, né? Ficou bom. E aí uma fichinha extra. Aliás, tem 2 fichinhas extras aqui e uma finalização. Fui rápida aqui, né? Morrendo de medo de cair essa gravação e eu ter que gravar tudo de novo, porque eu já estava quase terminando. E aí eu não consegui mais pôr para gravar. Eu tive que reiniciar, fazer acontecer, sair, fingir que fui embora e só voltar agora. E são meia-noite e 14. Vamos lá. Ficha extra 1, pegadinhas clássicas da banca. Prestar atenção, ó. Educação integral não é tempo ampliado, é formação humana em múltiplas dimensões. Antirracismo não é atividade em datas comemorativas, é eixo de currículo e política educacional. A alfabetização não começa com treino de letra, começa com hipóteses e interações significativas. Literatura não é recompensa ou moralização. É experiência estética, Carvalho Baruch. Inclusão não é colocar o aluno na sala, é garantir a aprendizagem, participação e pertencimento. Bebê não é passivo ou dependente total, é competente, comunicativo e construtor de relações. O FOC. Problema matemático não é exercício, é desafio que mobiliza pensamento, Smole Diniz. Freire não defende improvisação romântica. É um ele exige rigor metodológico, mais criticidade, mais diálogo. O Saviani, ele não é contra conteúdo, ele defende conteúdo como direito democrático, simples assim. Desemparedar não é atividade ao ar livre sem intenção, é propósito pedagógico integrado ao currículo. Olha, tem que ler isso aí umas 10 vezes. Ou simplesmente ouvir 10 vezes, bem legal. Ficou ótimo. Vamos lá, aí são 3 fichas que eu trago para você, né? Ficha essa, eu tive que dividir em 2 aqui. Vamos repetir de novo, mas tudo bem, né? A escola é igual, Saviano, a escola é igual instituição de democratização do conhecimento, tem a função social de superar desigualdades e o ensino sistematizado ele é indispensável, tá? Paulo Freire ele fala que ensinar exige ética, rigor, diálogo e autonomia. Opressões precisam ser denunciadas e leitura do mundo antes da palavra. Ferreiro, alfabetização é construção, criança formula hipóteses, integração e sentido antes de iniciar o quê? A técnica. O Paulo Foque diz que o bebê é sujeito, é comunicação, autonomia e vida coletiva, aprendizagem nas relações, educação integral antirracista, justiça racial, cultura, território, cuidado, avaliação formativa, claro, e currículo vivo e contextualizado. Vamos aqui do ladinho agora. Mantoan, inclusão é cultura institucional, participação mais aprendizagem mais pertencimento, reestruturação curricular, aí vem a Carvalho e Baruch. Leitura literária não depende da alfabetização, tá? Mitos prejudicam a formação leitora e literatura é arte, não moralismo. Smole Diniz, que eu gosto bastante também. Resolução de problemas é eixo da matemática, erros são oportunidades, estratégias pessoais importam sim. E o desembareamento, né, que foi a leitura mais delícia que eu fiz para montar isso aqui. Natureza como currículo vivo, movimento, corpo e território, infância plena e não contido em paredes. E a última ficha. Ficha esta, 3 frases de impacto. Eu adoro fazer isso, porque essas coisas dão mais clareza do que os autores pensam, do que os autores né, colocam para a gente compreender.
Então, aqui eu nem coloquei os autores, fiz direto. Olha só. Não há inclusão sem antirracismo, não há antirracismo sem democratização do conhecimento. A criança é sujeita a território, o território é currículo e a escola é comunidade. A alfabetização não começa com a letra E, com a letra A, começa com sentido. Bebês pensam, sentem, constroem e precisam ser reconhecidos como tal. Educar é humanizar. Eu amo essa frase aqui. Educar é humanizar, humanizar é desconstruir as desigualdades. Eu adoro isso aqui. Resolução de problemas não ensina apenas matemática, ensina a pensar. Literatura não é instrumento moral, é obra de arte. Desemparedar é desenvolver a infância. O que é da infância? E integralidade é compromisso com a vida inteira de cada estudante. Muito bem, consegui terminar. Terceira vez que eu gravo essa aula, meu Jesus. Acho que agora ficou certinho. Eu vou mandar 2 vídeos, porque não deu para fazer em um só, né? A gravação ficou caindo o tempo todo. Tive que fazer um monte de coisa no computador para que desse tudo certinho. Tenho certeza que essas fichas vão agregar demais todo o conhecimento que eu já trouxe, né, todas os autores, aqui tem as fusões e é ótimo isso, né. Vou transformar isso aqui em PDF, eu vou esperar agora que essa aula gravada vá para o e-mail, para que eu possa mandar para você. Provavelmente vai ser de madrugadinha, mas tudo bem, você deve estar dormindo já essa hora, né? Ou está estudando, porque domingo é o seu concurso. Beijão, fica com Deus e até domingo, quando você me contar que você gabaritou. Parar a